Pessoal, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fato do homem gozar rápido demais a tempo, né? De maneira que não dá tempo para a parceira sentir prazer. É a tal da ejaculação precoce. Esse termo ejaculação precoce, ele é, de certa forma, um pouco banalizado, porque a rigor, gente, para você dar o diagnóstico de ejaculação precoce, existe uma série de critérios. Na verdade, existe inclusive uma grande briga entre os médicos, entre as sociedades médicas, para definir exatamente qual é o critério para o sujeito poder ser caracterizado com isso aí. Né? Então, a gente pode falar também o termo ejaculação rápida, que é um termo mais genérico. Então, a ejaculação rápida é quando o sujeito ele não consegue, né, chegar ao clímax no tempo suficiente. Né? E aí, essa questão do tempo suficiente é o que pega. Né? Então, quanto que você acha que é o tempo ideal para durar uma relação? Quanto que é o tempo suficiente para sua parceira ter prazer? Na verdade, o tempo médio, né? A gente vai usar primeiros aqui o tempo médio. Eu não gosto muito de usar tempos médios, porque, na verdade, quando você usa o tempo médio, você está se comparando com outras pessoas. Se comparar com outras pessoas é sempre ruim, para mais ou para menos. O ideal é que você avalie o seu histórico, veja qual é o seu ponto de partida e daí você consegue tentar sempre melhorar. Porque comparar-se com os outros é um caminho para a frustração, meus amigos. Então vamos falar primeiro, eu vou falar um pouco sobre o período refratário, mas eu vou falar um pouco sobre tempo, né? Já que chegamos aqui nesse ponto. Então, o tempo médio de duração no mundo todo, nos estudos populacionais, é cerca de 5 a 6 minutos. Né? Para uns pode ser muito, para outros pode ser pouco. Quando a gente fala que a média é em torno de 5 minutos, né? Quer dizer que metade dos homens gozam antes de 5 minutos, gente. E a outra metade gozam depois de 5 minutos. Então, é claro que existe um entendimento muito diferente, né? Então, às vezes, os homens tendem uma tendência a achar que as médias são muito mais. Isso vem dos vídeos adultos, né? Então, se você assistir um vídeo adulto que certamente é editado, você tem essa ideia que o sujeito vai durar 10, 15 minutos. Não é a média, meus amigos, não é a média. Já as mulheres, por outro lado, elas têm um tempo médio maior de necessidade para chegar até o orgasmo, cerca de 8 a 9 minutos. Então, daí você tira como isso pode gerar uma certa inconsistência. E daí, porque, de uma maneira geral, os homens têm que aprender a fazer bem as preliminares. E aí você pode perguntar, né, né, então, o que seria ejaculação precoce? Para vocês terem ideia, ejaculação precoce, gente, é o sujeito que goza em até 1 minuto. Você mete, dá meia dúzia de bombada ali e goza. Isso aí né, está entre as disfunções, as dificuldades na hora H mais comuns que existem. Até se discute qual é que é a mais comum, né? Se é a disfunção erétil, se é a ejaculação precoce, existe ali também uma certa controvérsia. E me comente aí também qual que você acha que é aqui a mais grave, que piora mais. É você ter disfunção erétil ou você ter ejaculação precoce? Mas enfim, meus amigos, então o que acontece é porque eu costumo dizer que o problema de ereção, da rigidez, ele é um problema mecânico e vascular. Ele, de certa forma, muitas vezes é até mais simples de você conseguir resolver. Já a ejaculação precoce é um problema mais neurológico, biológico. Então, o orgasmo ele funciona porque você recebe o estímulo pelo seu pau. Esse estímulo ele é conduzido pelo seu cérebro e lá no seu cérebro o seu nível de excitação vai subindo até, de certa forma, ter uma explosão de liberação de neurotransmissores. É exatamente como se fosse queimar um pavio. Você vai queimando o pavio, é o nível de excitação que vai subindo. Na hora que chega lá na dinamite, explode. E essa explosão é que libera uma série de substâncias que são intensamente prazerosas para o homem, que dá aquela sensação de prazer. E o que acontece? Eu falei que é um problema mais biológico, porque os homens diferentes têm pavis de tamanho bem diferente. Então, tem gente que vai ter ali uma aceleração para gozar em 1 minuto, outro vai ter em 15 minutos. Né? Então, boa parte dos problemas, digamos, de ejaculação precoce são meio que genéticos também. Tem um componente que é do seu corpo. Por isso que eu falo, a gente não pode ficar se comparando com os outros, porque depende do tamanho do seu pavio.
Agora, existe uma boa parte da duração que depende de você, meu amigo, que é a velocidade de queima do pavio. E aí a gente pode falar aqui sobre algumas, né, sobre algumas situações e causas que levam ao pavio a queimar mais rápido. Uma eu já falei que é a parte genética. Essa a gente, infelizmente, não pode mudar. Você pode melhorar, mas geralmente precisa de tratamentos mais intensivos, de tratamentos combinados, para que isso consiga ter uma boa melhora. Mas certamente, inclusive, é uma situação que ajuda também na disfunção erétil, que é o controle da adrenalina, a ansiedade de performance. Então, a ansiedade de performance está entre as principais causas da disfunção erétil. E é por isso que o homem que está com disfunção erétil, que está, né, com a rigidez meia bomba, que não consegue segurar, ele tende a gozar mais rápido também. Porque a ansiedade que leva à disfunção erétil acaba levando também à dificuldade de controle. Então, eu diria que esse deve ser o primeiro objetivo dos homens que chegam lá rápido demais, né? O controle da mente. A mente, ela é muito importante na parte sexual. Inclusive, ela é um dos 3 fatores do homem-máquina. Então, gente, ó, primeira maneira de você turbinar a sua duração e o seu controle na hora H é melhorar o controle da ansiedade. Segunda maneira, eu acabei de falar e está ligada com a primeira, é você melhorar sua rigidez, né? Foi por isso que eu desenvolvi o meu treinamento online, o desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias, onde eu ensino estratégias avançadas para o homem alinhar os 3 fatores do homem-máquina e conseguir ter uma rigidez mais forte, ter um melhor controle para chegar lá na hora que quiser, ficando 100% confiante para dar o prazer que a sua mulher merece. Então eu te convido para participar do meu treinamento. E para participar é bem simples, é só você clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário e fazer agora mesmo a sua inscrição. Se por algum acaso as inscrições já tiverem sido encerradas, não tem problema. Aproveite esse link para entrar na nossa lista de espera.